Capítulo 4, o título da mensagem de hoje é: não se torne amargo. Deus tem refrigério, descanso e provisão para você. Alguém crê? João 4, verso 3 diz assim: assim deixou a Judeia e voltou para Galiléia. No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali. E Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar o quê? Comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você, olha que sério isso, e com quem está falando, você me pediria, e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu o quê? Esse poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó? Agora, quem mais que ela diz além de Jacó? Seus filhos, olha só, e seus animais bebiam. Jesus respondeu: quem bebe dessa água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui tirar água. Preste atenção. Eu amo esse texto por inúmeras razões. Uma das principais, o fato de Jesus não rejeitar aquilo que o nosso julgamento natural, carnal, humano rejeita. Aquela mulher se surpreende e diz: os judeus não falam com os samaritanos, não se dão bem, porque os judeus se consideram os bons, os tais, os santarrões, enquanto os samaritanos são mestiços, portanto, aos olhos dos judeus, os contaminados. Isso é tão sério que os judeus, para fazer esse trajeto que Jesus fez, geralmente eles circulavam, eles contornavam, eles não iam por Samaria, eles contornavam e faziam outro trajeto. Além disso, os discípulos de Jesus, quando voltarem, a gente não vai seguir a leitura, mas na volta dos discípulos, eles foram até a cidade comprar comida. Quando eles voltam da cidade, logo de longe, eles se assustam. Que negócio é esse de Jesus conversando com uma mulher samaritana? Será que ele não percebeu que ela é uma mulher samaritana? Então, a Bíblia é apaixonante porque Deus não está preso à religiosidade, às tradições, ao que os homens querem. Os homens querem colocar Deus numa gaiola, numa jaula. Eu sei tudo e ninguém sabe tudo. Eu não sei tudo de Deus e você também não. Ele sabe tudo de nós, mas nós não sabemos tudo dele. E é por isso que eu entrei aqui, Deus o impulsionou, e a gente orando e orando, e nós declaramos e confessamos: eu desisto de querer ter o controle de tudo, desisto de achar que vou conseguir estar à frente de tudo e controlar tudo sempre e segurar tudo sempre, porque enquanto nós tentarmos ter o controle de tudo, nós estamos dizendo para Deus que Ele não é bom o suficiente. Enquanto nós tentamos achar que temos a resposta para tudo, nós estamos dizendo que não há sabedoria em Deus acima daquilo que nós achamos ser a máxima sabedoria. Alguém está entendendo? E Jesus chega desarmando tudo isso num simples diálogo. Ele abre um diálogo com uma mulher, no qual ela vai reconhecer que Jesus é o Messias. Mais à frente, ela vai reconhecer que Jesus é o Cristo. Mas Jesus olha para ela
pede água para ela. Porque Deus, sendo Deus, nos criou para a glória dele. E como é que nós vivemos para a glória dele? Quando nós decidimos o amar e o servir voluntariamente. Quando a gente decide que servir a Deus é mais importante do que viver amargo, que servir a Deus é mais importante do que querer ter o controle das coisas ou ter razão em tudo, que servir a Deus é mais importante do que tentar transmitir algo, mostrar algo para alguém, impressionar alguém, ou conseguir compaixão, dó de alguém, pirraçar alguém, seja o que for. Quando a gente entende que servir a Deus, que adorar a Deus, que estar diante de Deus é o nosso propósito de vida principal, nós entramos no nível dessa mulher, de falar com Jesus face a face e poder ouvi-lo dizer o que Ele espera de nós, o que Ele quer de nós. Alguém aqui já perguntou: Jesus, o que o Senhor quer de mim? Alguém já perguntou isso? Diga amém. Sabe quando isso vai ser respondido? Quando você disser sim para servi-lo. Aquela mulher só teve essa conversa com Jesus porque ela não se recusou, não se negou. Ela achou estranho ele pedir água. Ela não disse: você é folgado, eu aqui vou beber, que é isso? Não, não. Ela vai argumentar com ele sobre as suas dificuldades, mas ela não está negando a ele água. Ela está achando muito estranho, porque aquilo não é comum. E eu quero te dizer, se você quiser ser um adorador de Jesus, se prepare para ver muitas experiências estranhas, porque adorar e servir a Deus não é comum, é realmente viver o sobrenatural, o extraordinário de Deus. É você sair do momento mais doloroso, difícil da sua vida, e de repente está pegando fogo na presença de Deus, porque você crê em quem Ele é. Ele é maior que as minhas dores, aflições, que as más notícias do meu dia. Ele é Deus de verdade na minha vida. Ele não é Deus da boca para fora. Ele não é Deus naquilo que eu faço para cobrar ou tentar mostrar para os outros que eu sou espiritual. Ele é Deus quando a vida me esmaga e ao invés de desistir, eu dou azeite, porque a azeitona só dá azeite depois de ser esmagada. A vida me aperta, situações, circunstâncias, o meu ego, meu temperamento, personalidade, emoções, pessoas apertam, e aí eu dou vinho, eu dou alegria ao Espírito de Deus, porque a uva só dá o vinho depois de ser espremido. A gente precisa viver um cristianismo de verdade, à luz da Bíblia Sagrada, à luz da palavra de Deus, e não à luz do que eu gosto, do que eu quero, e como eu sonhei a minha vida. Tem muita gente que não está vivendo aquilo que Deus planejou, porque se tornou amargo no meio do caminho. E quem decide parar no momento do amargo, nunca vai viver provisão, descanso e refrigério de Deus. Eu preciso ir além. Não por acaso o Tiago vai dizer para tomarmos muito cuidado, para não deixar brotar em nós nenhuma raiz de amargura, porque a raiz de amargura faz muitos serem contaminados, e tem gente sendo contaminada por causa da raiz de amargura. Tem gente que onde ela encosta, ela absorve o amargo daquele lugar. Você já viu pessoas tentarem ajudar alguém que é dependente químico, e aí levam para outra cidade, até para outro estado, e em pouco tempo aquela pessoa já conhece onde encontrar droga, onde encontrar usuários de droga. É assim ou não é, gente? Porque nós estamos vivendo aqui na carne, no natural, nas nossas falas, na nossa vida, nesse culto que nós viemos aqui oferecer a Deus. Nós estamos vendo o reflexo do que é na verdade o mundo espiritual. Uma batalha foi travada para que você não estivesse nesse culto, mas glória a Deus que você venceu, para a glória de Deus. Uma batalha foi travada para eu não estar nesse culto, mas glória a Deus, a presença de Deus venceu. Agora cuidado para não se tornar amargo, porque o amargo não vence. O amargo trava a sua vida, e aquela mulher já estava se tornando amarga. Jesus vai perguntar, vai falar para ela, vai chamar o seu marido. Ela diz: não, eu não tenho marido. Aí Jesus fala: é verdade, você falou bem, porque você teve 5, e esse que você está hoje não é teu marido, você não é casada. Jesus não disse que ela estava em adultério com ele, disse apenas que não era casada.
se era amante, se era amaziada, ele disse apenas que não estavam casados. Aquela mulher, possivelmente, eu acredito, até pela forma como ela conhece e tem sede, porque ela pergunta para Jesus onde se deve adorar. Quem pergunta onde se deve adorar, você parte do princípio que a pessoa quer o quê? Adorar. Se a pessoa não quer adorar, ela nem pergunta onde tem um lugar para a gente poder adorar. Ela tem interesse em adorar. Mas talvez é uma pessoa que a vida machucou demais, a frustrou demais, e uma raiz de amargura brotou, de modo que talvez ela não acredite mais em casamento. Deus chamou essa noite pessoas aqui que o diabo estava tentando fazer você desacreditar de algo, e Jesus sentou no poço e disse: eu vou mostrar para vocês que ainda dá tempo de acreditar. Me chama a atenção que Jesus chega naquele poço e ele se assenta. Na quarta passada me chama a atenção que eu começo o culto falando que Jesus sobe o monte e se assenta. O que Jesus está querendo falar conosco nessas quartas proféticas? É hora de parar, se assentar, acalmar o coração, aquietar o coração, dar atenção ao que Ele tem para dizer, porque Ele não vai falar de níveis rasos, não serão mensagens que a gente vai pegar correndo mais ou menos, com a atenção dividida, mas será aquilo que Deus vai revelar no profundo, para nos ativar a níveis que Deus estava esperando nos projetar faz tempo já. Eu creio que cada um de nós chegou aqui com uma história de vida, superações, senão não teríamos chegado, mas também de abandonos. A gente abandonou coisas no caminho, coisas boas que a gente precisava ter segurado, e coisas ruins que a gente tinha que abandonar mesmo. Graças a Deus que a gente abandonou. Mas coisas boas, infelizmente, às vezes a gente larga no meio do caminho. Boas alianças, boas oportunidades, boas palavras, visões que Deus dá, direções, propósitos. Só que Jesus não entra na cidade, Ele fica do lado de fora e diz para os discípulos dele: vão vocês lá dentro e eu fico aqui. Vão vocês lá dentro, porque eu tenho uma missão aqui do lado de fora. Eu creio que Jesus tem olhado para o meu coração e para o seu coração, nós que viemos a esse culto, e tem dito a mesma coisa: eu tenho uma missão com essas pessoas aqui. Eu vou me assentar, eu vou saciá-los com o que eles nem me pediram, mas eu tenho uma missão com esse grupo. Essa mulher tinha sede. Eu quero fazer uma pergunta, mas quero que você seja sincero. Tem alguém aqui com sede hoje? Tem alguém com sede hoje aqui? Então se assente com Jesus. Acalme, aquiete o teu coração e decida de verdade, confiar mais em Deus do que em si mesmo. Decida de verdade sujeitar quem você é, como é você, como é a sua estrutura, ao governo de Deus. Nós passamos o ano passado inteirinho, trabalhando ou sendo trabalhados nisso, e com frequência queremos tomar o controle de volta, queremos governar de volta. Desista de ter o controle nas mãos. Decida ser conduzido pelo Espírito de Deus, porque a Bíblia diz que quem é nascido de Deus é guiado por Ele, pelo Espírito de Deus. Aquela mulher estava com sede, e a Bíblia diz que ela vai até um poço, e ela valoriza muito aquele poço, porque aquele poço vinha desde os dias de quem? Alguém lembra? Jacó. Ela diz: Jacó bebeu água desse poço, nosso pai Jacó, os filhos dele. Mas peraí, quem foram os filhos de Jacó? Foram 12 homens ali, pegando os filhos de José, que entraram e assumiram inclusive titularidade, vamos dizer assim, encabeçar as tribos de Israel. No meio deles tem irmão que vende irmão, irmão que quer matar irmão, irmão que deita com a mulher do filho, que deita com a mulher do pai. Mas ainda assim,
eles estão na família do homem que cavou o poço, que saciou a sede de uma mulher, que saciou a sede de uma cidade saía para buscar água nesse poço. Essa mulher ia, ela falava: esse é o momento, eu não posso vir outro momento porque é muito complicado para mim. O que eu estou querendo dizer, pastor? O que isso tem a ver? Muita coisa. Deus procura pessoas que Ele vai levantar para deixar um legado, para firmar algo, para deixar um testemunho, para viver um propósito, que as gerações que vão chegar, vão viver e vão se alimentar do testemunho que eu e você deixamos na terra. Os nossos filhos precisam se alimentar do nosso testemunho. Eu não disse da nossa perfeição, eu disse do nosso testemunho. Testemunho de superação. Mesmo nos dias mais difíceis, mesmo nos dias de crise, de tempestade, lá estava meu pai orando, lá estava minha mãe buscando a face do Deus vivo. Mesmo quando a família estava desmoronando, família de Jacó, a notícia vai passando de geração em geração, e o legado fica. Eu estou aqui para dizer para você que Deus chamou você e eu para marcar a nossa geração e deixar um legado. Pessoas vão beber das águas que nós estamos cavando nos dias de hoje. As revelações que Deus está nos entregando, as palavras que Deus está liberando, a manifestação da glória de Deus no meio da comunhão, porque Ele disse que é bom e agradável estarmos no meio dessa comunhão, porque é ali que Ele derrama azeite fresco, e se precisa sarar ferido, o azeite está ali, se precisa espantar o mal, o azeite está ali, se precisa ser capacitado, o azeite está ali na unidade, na comunhão. O óleo precioso desce e estabelece um novo nível de autoridade. Quem quer exercer qualquer tipo de autoridade, quem não quer mais ser escravizado, precisa entrar debaixo desse azeite e começar a cavar seus poços. Quais são os poços? Qual é a sua sede hoje? Eu já perguntei, chegou gente com sede aqui, muitos disseram que chegaram, mas sede de quê? Qual é a sua sede? Tem gente que tem sede de perdão, tem gente que tem sede de justiça, tem gente que tem sede de graça, tem gente que tem sede de amor, tem gente que tem sede de atenção, tem gente que está com sede de respeito, sede de oportunidade. Qual é a sua sede? Se você nem sabe qual é a sua sede, como é que você vai chegar no poço certo? Quando Jesus encontra os enfermos, que a Bíblia mostra, relata alguns, porque não comportaria escrever e passaria só falando os testemunhos e tal, mas quando Jesus encontra alguns enfermos ao longo do caminho, um leproso ou um cego, interessante que para o morto ele nunca perguntou: o que você quer que eu te faça? Eu nunca vi um morto dizer: eu quero voltar a viver. Mas ele perguntou para o cego, ele perguntou para o leproso, mesmo sendo óbvio. Pastor, por que Jesus vai perguntar uma coisa óbvia? Pastor, eu não tenho paciência com isso. Tem vários motivos, cada cena, cada situação, cada ocasião, mas eu creio que todos eles têm uma coisa em comum: pessoas que vão a Jesus sabendo bem o que querem, pessoas que vão até Jesus com clareza no coração. E enquanto você ficar se enganando, enquanto eu ficar me enganando, a gente vai continuar com sede. Tem pessoas se enganando, achando que assim, não, quando alguém me der uma oportunidade, aí eu vou arrebentar, e aí eu vou isso, e é no trabalho, e é no ministério, e é na família, onde quer que seja. A pessoa acha que o que falta para ela é oportunidade. E enquanto isso, alguém passa ao lado dela e cria uma oportunidade, o outro vai do outro lado e inventa uma outra oportunidade, o outro vai e se esforça e mostra determinação, e alguém dá uma oportunidade, inventa uma oportunidade, porque vê a determinação, e aquela outra continua reclamando: ninguém me dá uma oportunidade, ninguém me dá uma oportunidade. Que nessa noite Deus venha realinhar a nossa sede, porque se a nossa sede estiver bem alinhada com a palavra dEle, hoje é dia de sairmos daqui saciados para a glória de Deus. Mas a gente precisa saber do que temos sede. Aquela mulher queria a água do poço que Jacó cavou. O que você quer? Ah, pastor, eu quero que os meus pais me respeitem, confiem em mim. Um dia eu queria que meu pai voltasse a confiar em mim, mas eu tinha quebrado o elo de confiança dele, e eu precisava ter uma postura
que inspirasse confiança. Então não adiantava eu fazer beicinho, eu chegar na casa da minha avó, eu chegar para minha mãe, eu chegar para quem quer que fosse, fazer de vítima e dizer, estou indo para a igreja agora, aí eu isso, eu aquilo, e aí meu pai não confia em mim. Não, eu precisava ter uma postura da qual ele olhasse e falasse, eu confio agora em você. Ou ainda que ele nem falasse, ele passasse a demonstrar que confiava. Tem marido querendo que a sua esposa seja submissa a ele, mas ele não é submisso ao Senhor. Ele não ouve o que o Espírito diz. Tem mulher querendo que o seu marido a ame como Cristo amou a igreja, porém ela não honra e respeita seu marido como ao Senhor. Tem pais querendo que os seus filhos vão longe, mas além de não darem bons testemunhos, eles não entenderam que filhos são flechas. A Bíblia diz que filhos são o quê? Alguma flecha vai longe se você só projetar para frente? O que você precisa fazer? Primeira coisa que você precisa fazer com a flecha é fazer o quê? Pegar ela na mão, segurar. Se você não segura, não adianta. Se ela tiver meio, não segurou direito, pegou, a hora que for armar, ela escapa. Tem gente tentando até organizar, corrigir, discipular os filhos, mas não tem o tato, não está buscando em Deus o tato para segurá-los em amor, para segurá-los em fé. Às vezes nós somos puxados para trás. Ei, não, mas você vai ter que voltar um pouquinho. Eu dei o meu exemplo com meu pai. Eu já tinha habilitação, dirigia para todo lado. O dia que ele falou, não confio mais em você, ele não dava o carro na minha mão, ele me puxou para trás. Mas para a glória de Deus, eu me sujeitei a ele, e quando ele soltou essa flecha, ela foi para o alvo. Pai e mãe que não reconhecem que seus filhos têm defeitos, seus filhos têm problema. Tem. Os meus filhos têm. Eles não são problema, eles têm problema. Eles precisam de tato, de habilidade, de buscar em Deus habilidade para lidar com isso, para tocá-los da maneira certa, tocar o coração deles para falar da maneira certa. Às vezes nós vamos precisar puxar, e outras vezes nós vamos soltar. Tem pais errando a mão nisso e ainda transferindo a responsabilidade para o arqueiro ao lado. Meus filhos estão perdidos porque o pastor, os líderes de jovens, o pessoal da igreja, não sei o quê. Só que a Bíblia diz que os filhos são flecha, não é nas mãos do pastor, e nem tampouco nas mãos do líder de jovens, nem das tias do Família Kids, que inclusive elas não têm como ficar cuidando. Se 10 crianças decidir tocar o terror, elas têm que trazer as 10 para os pais, porque elas não podem, não tem nem tia suficiente para ficar cuidando individualmente de crianças lá em cima. Nós precisamos amadurecer como igreja e fazer uma oração verdadeira e dizer: Deus, do que eu tenho sede? Qual é a minha maior sede hoje? A minha maior sede hoje é saber tocar o coração dos meus filhos. A minha maior sede hoje é tocar o coração da minha esposa, do meu marido. A minha maior sede hoje é ser projetado profissionalmente. Eu já estou tanto tempo esperando uma oportunidade. A minha maior sede hoje é de ganhar aquela pessoa para Jesus. Qual é a sua maior sede? A sua maior sede. Tem gente que a sede da pessoa é ficar repetindo. A pessoa parece um disco riscado, ela só fala a mesma coisa. Todo culto ela vai falar a mesma coisa. Eu não estou falando de posicionamento de fé como a mulher do fluxo do sangue fez. Eu estou falando da pessoa que não acredita que Deus a está ouvindo, e ela vai repetir de novo. Existe uma diferença entre eu perseverar em algo e eu duvidar do que Deus está fazendo. Uma pessoa que está cavando um poço, tirou a terra, jogou para cá, ela pega aquela terra, põe de novo para tirar de novo? E por que a gente pega aquela terra e põe de novo? Semana passada nós fomos no motor velho. Chega de pegar a terra velha e entulhar os poços. Em Gênesis 26 acontece isso. Vamos dar uma olhadinha lá rapidinho, para a gente seguir aqui. Gênesis 26, vamos lá. Gênesis capítulo 26, versículo 17.
Então Isaac partiu de onde estava e se estabeleceu no vale de Gerar, onde armou suas tendas. Reabriu os poços que seu pai havia cavado e que os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado, sem honra. Os servos de Isaac também cavaram no vale de Gerar e encontraram uma fonte de água corrente. Contudo, os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac. Essa água é nossa, diziam eles. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque. Em seguida, os homens de Isaac cavaram outro poço, mas novamente houve conflito por causa dele. Por isso, Isaac o chamou Sitna. Isaac abandonou esse poço e mandou cavar outro mais adiante. Dessa vez ninguém discutiu por causa dele, de modo que Isaac o chamou do quê? Alguém veio aí? Qual o nome? Reobote. Olha aqui. Pois disse: finalmente o Senhor criou espaço suficiente para o quê? Que diz a Bíblia aí? Para o quê? Prosperarmos nessa terra. Aí diz: dali Isaac se mudou para Berseba, onde o Senhor lhe apareceu na noite de sua chegada e disse: eu sou o Deus do seu pai Abraão, não tenha medo, pois estou com você e o abençoarei, e multiplicarei seus descendentes, e eles se tornarão uma grande nação. Farei isso por causa da minha promessa ao meu servo Abraão. Isaac construiu ali um altar a Deus, e invocou o nome do Senhor. Armou acampamento naquele local, e seus servos fizeram o quê? Cavaram o quê? Outro poço. Presta atenção aqui. Aquela mulher samaritana está agradecendo por um poço que foi cavado por quem? Ou que vem desde os dias de quem? Jacó. Jacó é filho de quem? Jacó é filho de quem? Isaac. Isaac vai cavar onde seu pai Abraão cavou. Isaac foi cavar onde o seu pai Abraão cavou. E o Jacó? Também. Nós temos a tendência, exceto com circunstâncias adversas, quando a vida nos pressiona e a gente tem que mudar tudo, mas nós temos a tendência, já viram aquele videozinho do pai que está andando e ele gesticula bravo e a criança vem pequenininha atrás fazendo igual? Quem já viu? A gente seguir as referências. A coisa é tão séria que Isaac cava um que Abraão tinha cavado, os pastores lá de Gerar vêm, briga, aí ele cava outro que Abraão tinha cavado, briga de novo, aí ele cava um poço novo, ali a coisa melhora, ele já levanta um altar para Deus, porque já não tem briga, e aí ele cava mais outro poço, e diz: agora sim a coisa ficou boa. Deus tem nos chamado esses dias, para saciar nossa sede, longe da fonte das brigas. Eu vou dizer de novo: Deus tem nos chamado esses dias para saciar a nossa sede, longe da fonte das brigas. Existe uma diferença entre guerra e briga. Nós guerreamos, lutamos pelos nossos direitos, guerreamos para levar a palavra de Deus, mas não vamos viver brigando com os outros. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, isso é briga, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, isso é guerra. Quem está entendendo a diferença? Estou em guerra espiritual, não em briguinha. Isaac cava poços, mas só levanta um altar quando ele encontra águas de paz. Que em nome de Jesus, essa semana, eu e você venhamos beber das águas de paz que Deus tem para a gente. Que nós possamos insistir em cavar até encontrar as águas de paz que Deus tem para a nossa vida. Ainda que alguns digam: pastor, mas a culpa não é minha, é que eu cresci assim, eu aprendi. Isso foi colocado em mim, isso foi a criação que eu tive, foi a vida que eu tive. Ok, o Isaac foi cavar no mesmo lugar que Abraão tinha cavado, mas vendo que só dava briga e confusão, ele continuou cavando e foi além. Deus está chamando pessoas que vão beber, que vão se saciar além do que todo mundo está vendo. Com aquela mulher foi a mesma coisa. Aquela mulher vai ao poço de Jacó, mas aquele poço que Jacó deixou, os homens da cidade vêm, e aí é complicado.
ela fica para trás, colocam ela para trás, ela fica envergonhada, ela fica constrangida. Quando Jesus chega, Ele diz: quem bebe desse poço volta a ter sede, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais tem sede, porque essa água se faz nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Ela fala: então me dá dessa água para eu não ter que voltar aqui, porque é muito complicado todo dia eu ter que vir a esse poço. Alguém me humilha, alguém passa à minha frente. É mais ou menos como aquele paralítico que era colocado diante de um dos tanques de Betesda, porque em nome de Jesus nós vamos junto para Israel, para Jerusalém, e você vai ver lá que tem vários tanques, e eles acreditavam, dizia-se que uma vez por ano um anjo vinha e movia as águas, e quem entrasse primeiro era curado. E aquele homem diz: eu não tenho chance, porque a cura é só para um. O anjo vem, move as águas, o primeiro que entra é curado, mas quando eu vou entrar, alguém já entrou na minha frente. Aí Jesus, que é maior que o tanque, está lá para curá-lo. Jesus, que é maior que o poço, está lá para saciar a sede daquela mulher. Jesus, que é maior que a sua e a minha sede, aquela que você nomeou essa noite, está aqui para nos saciar. E quem crê já começou a beber. Nós precisamos entender que Ele é maior que o tanque, é maior que o poço, é maior que a minha necessidade, é maior que o meu temperamento, é maior que o meu medo, é maior que os meus traumas, é maior que a insegurança, é maior que a tentação que quer derrubar. Ele é maior. Alguém tem coragem de dizer: diga o meu Jesus? Não, se é o mesmo Jesus que eu estou falando, o Cristo vivo, não é esse aí não, é um de verdade agora. Vamos lá, o meu Jesus, aí está pegando, vai, o meu Jesus é maior que a minha sede. Diga: é maior que a minha fome, é maior que o meu cansaço, é maior, Ele é provedor, Ele é mais que suficiente. No encontro com Ele, um paralítico levanta e anda. No encontro com Ele, uma mulher tem sua vida transformada e ela entra na cidade. Irmão, você não parou para perceber uma coisa? Na história no testemunho da mulher samaritana junto ao poço de Jacó, ela bebeu água física. Durante ali, ela bebeu água física, mas Jesus não falou que ia saciar a sede dela? Ele saciou ou não saciou? Como? Tá, deu uma palavra, ela ficou saciada. Qual o fruto que mostra que Jesus saciou a sede dela? Ela conquistou respeito da cidade. Ela entra na cidade e prega e todo mundo ouve. Aquela mulher, gente, para pensar. Imagina uma irmã entra aqui na igreja, o pessoal fala: essa aí já casou com 5. Ela pode ser viúva 5 vezes. Vão chamar ela do quê? Não, vai, tem gente corajosa aqui, vai, vamos chamar ela do quê? Na melhor das hipóteses, está rotulada, está marcada. Gente, estou falando alguma bobagem? Pelo amor de Deus, me ajuda. É assim ou não é o mundo, gente? É. Aquela mulher, a maior sede dela não é da água daquele poço, irmão Adilson. A maior sede daquela mulher é dignidade, é respeito, é voltar a ser uma mulher respeitada, é falar e as pessoas darem ouvido a ela, é ela não passar e as pessoas torcerem o nariz. Cuidado, nem olha que você morre. Aquela mulher tem uma sede saciada. A única sede que a Bíblia mostra que ela tem saciada é do respeito, porque ela entra na cidade e faz o que os discípulos não fizeram. Ela fala para os homens daquela cidade o que aconteceu, o que Jesus fez. Aí alguém vai dizer: não, pastor, aquela mulher era uma mulher de vida fácil. Ok, de qualquer jeito houve restauração, porque ela passa a ser respeitada como quem está apresentando Jesus, o Cristo, o Messias. A Bíblia não fala detalhes da vida dela, fala só dessa situação. Mas seja qual for a linha de pensamento, a linha de... o fato é que ela entra na cidade e fala. Os homens ficam impactados porque ela fala: ele falou toda a minha vida sem me conhecer. Eles vêm até Jesus, ouvem Jesus. Aí eles falam: agora vamos te levar lá para dentro, você vai pregar para a cidade inteira. Agora sabe o que eu fico imaginando? Alguém pergunta: mas quem foi que achou ele? Aí falam dela: mas quem foi que encontrou? Esse homem é o Messias mesmo, olha o milagre, olha a palavra. Quem que foi que encontrou ele, Ananias? Foi aquela mulher, aquela dos 5 defuntos, aquela que não para com homem nenhum. Eu não sei qual que é a história dela a fundo,
Tem várias especulações, mas de fato não. Eu só sei de uma coisa: agora o nome dela é falado na cidade, mas não pelo... Não, deve ter chegado pelo menos uma pessoa com sede aqui. Agora o nome dela é falado na cidade, não mais pelos 5 que ela perdeu, mas por quem ela encontrou. Teu nome vai começar a ser falado não pelo que você perdeu, mas por quem você encontrou, meu irmão. Pelo que encontramos e não pelo que perdemos. Tem gente que é famoso pelo que perdeu na vida. Quem é aquele? É aquele que perdeu o ônibus. Quem é aquele que perdeu o voo? Quem é aquele que ele perdeu a oportunidade de emprego? Quem é aquele que perdeu o marido, esposa? Que perdeu o filho? Que perdeu o pai? Que perdeu a mãe? Que perdeu? Perdeu moral, perdeu dinheiro, perdeu recurso. Mas Jesus te trouxe hoje aqui para dizer: ei, não importa o quanto você perdeu, como a tua história te trouxe até aqui, importa que agora você está diante daquele que sentou e disse: eu não tenho pressa, enquanto eu não saciar a tua sede, eu não saio daqui. Jesus sentou no poço, não foi para saciar a sede dele, porque eu não vejo também no texto, ela dá um copo d'água sequer para ele. Ele senta no poço para saciar a verdadeira sede dela. A gente veio para esse culto cheio de ideias, e Jesus falou: eu tenho a certa. A gente veio para esse culto pensando num monte de coisas, e Jesus disse: só vai. Olha para quem está ao teu lado, diga: continua, só indo, vai, porque Jesus sabe a sede que você tem, sabe, aquela de verdade, aquela que talvez ninguém percebeu, nem você. Ele olha para a gente e vê. Põe para mim o primeiro tópico, presta atenção nisso. Alguém aqui cansado de confusão em sua vida? O resto não tem confusão, que bênção, gente. A vida de vocês deve ser incrível. Ou vocês gostam da confusão, porque não cansaram ainda. Ainda não, pastor, cansei ainda não. Vixe, tem bastante. Eu aguento ainda, pastor, uns 7 anos de confusão. Alguém falou amém? O sangue de Jesus tem poder transformado. Alguém aqui cansado de confusão em sua vida? Então hoje é com você. Isaac não queria mais confusão. Ele cavou até que acabou a confusão. Aquela mulher não queria mais a confusão da vida que ela levava. Ela falou com Jesus até que a confusão acabou e entrou o respeito no lugar da confusão. Olha que incrível isso. Chega de confusão, vamos ao próximo poço. Não pare agora. Você vai poder levar um altar a Deus, levantar um altar a Deus. Tanto Isaac quanto aquela mulher levantaram um altar a Deus. Quem percebeu isso? Isaac levanta um altar físico, e aquela mulher levanta um altar de almas, gente. Um altar que Deus quer. Começa um monte de gente a ouvir Jesus pregar. Levantou um altar para Jesus, que coisa incrível. Mas quando a gente consegue levantar um altar? Quando a gente para de beber das águas da confusão. Quando a gente para de beber das águas amargas da vida. Vem comigo em Êxodo, vai. Vamos ver o que vai dar. Deus está falando com alguém hoje aqui. Tá. Êxodo 15, verso 19. Quando os carros de guerra e os cavaleiros do faraó entraram onde? No mar. O Senhor fez as águas do mar voltarem sobre eles. Mas o povo de Israel fez o quê? Atravessou pelo meio do mar em terra seca. Deus tem um caminho diferente para você. Então a profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou aí eu só fico imaginando os doidos que falam que mulher não tem ministério. Aí quando eles profetizam aqui, os caras descabelam. Mas vamos seguir, que eu não quero ficar debatendo. Eu não quero confusão. Então a profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim, e todas as mulheres fizeram o quê? Tem mulher de Deus aqui? Tem mulher que crê que Deus quer te usar? Que as mulheres que vão te seguir adorem a Deus e não se levantem contra Ele. Sejam inspiradas a amar e adorar a Deus, assim como os homens com os irmãos. Todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam
entoava esta canção. Cantem. Cantem a quem? Irmão, eu não tenho tempo para cantar para outro. Da fonte que jorra água doce não vai jorrar água amarga. Eu sei quem entrou na minha vida. Não, pastor, mas nota musical é tudo igual. É sim. Mas a letra, o conteúdo, o que está sendo construído não é igual. E eu quero construir sempre um altar para Deus. Cantem ao Senhor, pois Ele triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e seu o quê? Cavaleiro. Está todo mundo feliz, gente? Aqui no texto? Estão felizes ou não estão? Tempo de cativeiro acabou, escravidão, saíram, Deus abriu o mar, fechou o mar. Gente, não, pelo amor de Deus, você falou esse sim xoxo, porque não foi o seu testemunho. Gente, tem gente aqui que troca de carro, faz maior folia, e não sei o que, chama todo mundo para dar a volta. Depois passa o resto do mês o carro na garagem, falando, gastei muito combustível mostrando o carro novo. Brincadeira, que todo mundo é próspero, não vai acontecer isso, em nome de Jesus, amém. Mas presta atenção, é um livramento de uma nação inteira, é você e toda a tua família saindo do cativeiro, é Deus abrindo um caminho extraordinário para você e para a sua família, é Deus com uma coluna de fogo em cima, é Deus fechando o mar sobre os seus inimigos, eles ficando para trás e não vão mais te perseguir, acabou. Será que esse povo está feliz? Mais ou menos, pouco ou muito? Mas muito, muito. Só que, olha para quem está do teu lado e diga, mas a gente é difícil, hein? Pode falar, não, pastor, eu estou com medo, se eu falar isso para ela, ela me bate. Ele me bate em casa. Fala que a culpa é do pastor, fala, gente, é difícil, hein? Em seguida, em o quê? Não foi passado um tempo, tempos depois, não sei quantos anos, semanas, meses, dias pelo menos. O que diz a Bíblia aí, hein? Moisés conduziu o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Gente, o que é um deserto para Deus que abriu o mar? Deus tira de letra. Sabe qual é o nosso problema? A gente esquece o tamanho das obras que Deus já fez na nossa vida e a gente só olha para a dificuldade que está diante do nosso nariz. Mas hoje Deus está realinhando a nossa visão e nós vamos enxergar que vai haver água jorrando do próximo poço em nome de Jesus. Para Deus não há dificuldade, Ele tem poço no meio do deserto, tá? Caminharam pelo deserto por 3 dias sem encontrar água. Meu Deus. Quando chegaram a Mara, descobriram que a água era o quê? Amarga demais para beber. Por isso chamaram aquele lugar de Mara, que significa amarga. O povo começou a se queixar e se voltou contra quem? Contra Moisés, que geralmente a pessoa não tem coragem de brigar com Deus, vai brigar com alguém que o represente. O que beberemos? Perguntavam. Irmão, para aqui um instante, presta atenção. Cuidado. Depois de uma grande conquista, às vezes nós vamos passar por um período de deserto. Entre uma conquista e outra, sabe aquele momento de ajustar as coisas, aquele momento de não deixar a soberba entrar e exaltar o coração. Deus avisou. Moisés avisa o povo que a terra que esse povo vai possuir é terra de montanhas e terra de vales. Vocês vão estar lá em cima, dali um pouco vocês estão lá embaixo, mas fica tranquilo, eu estarei com vocês lá embaixo e levo vocês de novo lá para cima. Mais importante do que onde você está é com quem você está. Quem te levou aí? Por que você decidiu estar aí? Por que eu decidi estar aqui no altar hoje? Porque o meu dia foi um dia que desde a hora que eu acordei, eu só ouvi anjos cantando, e sabe, querubins, e todas as pessoas que falavam comigo davam boas palavras, eram boas notícias, eram palavras, e a Bíblia e tal. Hoje os demônios não puderam andar nem 3 quarteirões para cada lado, aí por isso eu vim pregar. Você acredita nisso? Nem eu. Nunca isso aconteceu. E enquanto estiver nesse mundo nunca vai acontecer. Vamos ter dias maravilhosos, vamos ter dias comuns e vamos ter dias difíceis, mas eu quero ter Deus em todos eles. E o que
faz você vir para o culto, você ir trabalhar, você ir lutar, você evangelizar, você ministrar, a gente servir, a gente continuar adorando. É por causa dele. É porque ele é maior do que o deserto. É porque ele é maior do que a aflição que aquela mulher enfrentava. Ela ia ao poço e as pessoas olhavam para ela torto, e as pessoas zombavam dela e punham ela no fim da fila, e mais um monte de coisas. Mas a sede dela era maior do que os obstáculos. Você já identificou do que você tem sede? Lembra que eu perguntei no começo? Quem lembra disso? Você já identificou do que você tem sede hoje? Sua maior sede hoje? E você tem certeza que você vai parar por causa desse obstáculo? Então você ainda não encontrou um motivo para ter sede de verdade. Porque quando eu e você encontrarmos, não tem obstáculo grande o suficiente. Sabe por quê? Porque a gente se move na direção de Deus e apresenta um obstáculo. A gente não se move na direção do que a gente quer. A gente se move na direção de Deus e diz: Deus, tem um obstáculo ali, eu não sei o que fazer. E Deus se move conosco para transpor, para vencer. Seja para abrir o mar, para andar sobre as águas, Deus se move conosco. O povo que acabou de celebrar a libertação e a vitória sobre os egípcios, a Bíblia diz em seguida, você leu isso comigo aí ou não? Em seguida, entraram no deserto. Cuidado para não pensar que a tua vida vai ser comercial de margarina. Até porque margarina não presta. Cuidado para não pensar que, porque eu conheci Jesus, agora minha vida é um mar de rosas. E aí a hora que você está afundando, você vai agarrar, pega bem nos espinhos. Jesus advertiu: no mundo tereis o quê? Mas tem de bom ânimo, eu fiz o quê? Venci o mundo. Está aí um caminho, está aí uma presença, uma companhia. Ele disse que estaria conosco todos os dias, e ele venceu o mundo. Logo eu sou mais que vencedor, porque quem está comigo venceu, ainda que eu não tenha vencido. Ser mais que vencedor é isso. Eu não fui para o ringue, ele foi. Ele tomou as pancadas que eu teria que tomar para vencer a luta. Agora, eu só decido continuar andando com ele, porque ele sabe como conquistar cada vitória. Sabe, às vezes, você e eu saímos de um culto como esse, ou de um culto como foi domingo, ou como foi sexta, ou como foi quarta passada, ou como foi qualquer dia, e a gente sai empolgado e feliz, e em seguida a gente entra num deserto. Alguém já percebeu que a vida é assim? Diga amém. Eu estou aqui para te encorajar a não parar em Mara. Vá além das águas amargas, porque Deus quer saciar você. O deserto e as águas amargas do meio do caminho não podem impedir você de continuar andando com Jesus. Põe o próximo tópico para mim, por favor. Presta atenção nisso aqui, ó. Cadê? Cuidado para não cometer alguns erros que podem lhe atrapalhar ou até o quê? Impedir do quê? De desfrutar do melhor de Deus. Gente, a murmuração desse povo impediu. Os maiores de 20 anos não entraram. Está cheio de gente, de Deus bacana, legal, joinha, chuchu, beleza, o que você quiser chamar, mas que está ficando do lado de fora dos grandes banquetes de Deus. E não é porque Deus gostou mais do outro, é porque o outro é da panelinha, é porque o outro é amigo não sei de quem, é porque o outro tem influência não sei aonde, é porque alguém entendeu que o deserto não é seu fim. E quando ele se decepciona, ele está no deserto com sede, 3 dias de sede, ele vê a água, ele fala: é agora, chegou a água, é ruim. Ele fala: Deus, e aí, continuo para que lado? Porque esse poço não é meu fim. Se eu encontrei esse, logo adiante tem. Isaac entendeu isso. Aquela mulher, ao longo da vida, tentou isso. 5 maridos, pelo amor de Deus, né? Esse não deu certo, morreu, mas o próximo vai dar certo. Morreu de novo, mas agora vai, morreu de novo. Sangue de Jesus tem poder, mas vai dar certo, morreu de novo. Irmão, seja morreu, seja, ela continuou acreditando. Só que chegou uma hora que ela falou: chega. As águas amargas da frustração repetida fizeram daquela mulher uma mulher que se contentou em sobreviver. Tem algum sobrevivente hoje aqui? Hoje você vai sair da posição de sobrevivente e você vai viver a vida abundante que Jesus veio te trazer.
Ele não disse em João 10, verso 10, eu vim para que sobrevivam e deem graças, que isso está ótimo. Foi isso que ele disse? Eu vim para que tenham vida e a tenham em... Ele não falou sobre apenas sobreviver. Nós teremos momentos em que vamos sobreviver a um deserto, em que vamos sobreviver a águas amargas, mas nós vamos continuar, e daqui a pouco você vai ver o que Deus tem preparado logo ali adiante. Está chegando. Ministra para alguém que está perto de você, seja profeta de Deus, fala: se você continuar, sob a palavra de Deus, logo à frente vai vir refrigério, vai vir descanso e também provisão de Deus. Diga: não pare no deserto, nem na amargura. Continua. Ah, mas o poço não deu certo. De novo brigaram comigo, de novo. Me tornei uma pessoa amarga. Por quê? Porque toda hora que eu cavo um poço alguém briga. Me tornei uma pessoa amarga, porque toda vez que eu entro num relacionamento dá errado. Hoje Deus te trouxe aqui para desamargar a tua vida, em nome de Jesus, para desamargar todos nós. Irmãos, olha o que diz o verso 23. Leia comigo. Quando chegaram a Mara, descobriram que a água era o quê? Que a água era o quê? Não é só amarga. Amarga o quê? Quando chegaram a Mara, põe aí para mim, por favor, o versículo 23. Quando chegaram a Mara, descobriram que a água era amarga demais para beber. Não era apenas amarga, ela era amarga demais. Porque é óbvio que a gente sabe que ao longo da vida teremos dias difíceis. O problema é quando é difícil demais. A gente sabe que às vezes a gente vai ser desprezado. O problema é quando a gente é desprezado. A gente sabe que às vezes a gente vai até ser maltratado em algumas circunstâncias, mas o problema é quando a gente é maltratado. A gente sabe que às vezes a gente vai ter vontade de umas coisas e não vai estar em condições daquelas coisas. O problema é quando a gente está com vontade. Qual que é o seu demais hoje? Pastor, peso. Estou com peso demais. É nós, Queiroz, estamos juntos. Eu estou pesado demais. Então tem que me mover e segurar, não é, Zé? O que está demais na sua vida? Pastor, isso aqui está doendo demais, isso aqui está amargo demais, isso aqui está desgastante demais. Põe o próximo tópico para mim. Vamos ver se está funcionando aí, que eu vi que a Bíblia não conseguiu entrar. Travou geral o computador. O que aconteceu? Olha lá. Presta atenção nisso. Cuidado quando olhar para o amargo demais, ou para qualquer demais, faz de mim ou de você alguns grupos que perdem o melhor de Deus, que não acessam. Murmuradores, incrédulos, contenciosos. A gente está sempre brigando. Tem gente que inventa. Eu preciso arrumar um jeito de brigar. Se você passar, a pessoa estiver sozinha em casa, ela está assim no espelho. Ela não tem paz? Briga com ela mesmo. Você está olhando? Eu vi que você olhou para mim. Contenciosos, rebeldes e por fim o quê? Amargos. Não seja um desses. Encare seus desafios com o quê? Gratidão a quem? A Deus. E o que mais? Fé. Quando surgem os desafios, os corações são revelados. Irmãos, o coração não é revelado na hora de cantar e dançar com Miriam. Todo mundo canta e dança com Miriam. Agora quando entra o deserto e quando cria-se uma expectativa, tem água ali, agora vai, não foi, aí é que o coração do murmurador aparece, aí é que o coração do incrédulo aparece, o contencioso aparece, o amargo aparece, o rebelde, todo mundo aparece. Gente, você quer ver como que é o negócio? Faz uma excursão. Quem é da época da excursão? Nossa, se tem uma coisa que eu nunca quis ser na vida, é guia de excursão. Eu falava, Deus me livre de ser isso aí. Deus falava, você nem faz ideia, você vai ser pastor de ovelhas. Ou seja, eu estou numa excursão constante, eu estou levando um povo para a terra prometida. Glória a Deus.
Graças a Deus está um povo cada vez mais maduro e mais querendo a terra prometida. Mas de vez em quando tem gente que quer desistir, Ananias, da terra prometida por causa do vizinho que sentou ao lado e soltou um pum. Muda de banco, filho, mas não desce do ônibus. Aguenta mais um pouquinho, está chegando no posto. Irmãos, está fazendo sentido o que eu estou falando aqui? Cuidado com aquilo que tenta te empurrar para fora da caminhada que está te levando para onde Deus te chamou. Cuidado, a pressão vai revelar. Ah, pastor, eu sabia, aquela pessoa nunca me enganou. Quando você pensa assim ou fala assim, é sinal que a coisa está muito ruim para você, porque você não está tendo coragem de olhar quem você mesmo se revelou na crise. Porque na crise eu não posso mudar quem o Adilson é, na crise eu tenho que mudar quem o Rogério é. No ambiente de crise eu preciso mudar a mim mesmo, porque se estivermos em 100 pessoas e eu mudar, 1% do ambiente mudou. Se alguém ficar encorajado e decidir mudar, 2% mudaram. Se cada um dos dois encorajar mais alguém, virou 4% que mudaram. Daqui a pouco é 8%, 16%, 32%, 64%. Já viramos, o ambiente começou a ficar bom. Quem está entendendo? A partir de mim. A partir de quem? Se você falasse de você, pastor, a partir de mim. Sou eu que tiro o amargor do ambiente, a começar de mim mesmo. Alguém está nessa comigo? Não pare, põe o próximo tópico por favor, e agora a gente já vai para o final para a gente poder orar. Presta atenção nisso. Não pare sua vida, nem deixe seu coração, o que está escrito aí? Habitando. Eu não disse que a gente não tenha lutas, habitando. Vou levantar uma casinha aqui e tal. Habitando. Onde que você não pode parar a sua vida, nem deixar seu coração habitando? Primeiro, no Egito. O Egito, o mundo não é para você e nem para mim. Segundo lugar, no deserto, cadê ele? Na perseguição e na fuga. A hora que sai e vem o faraó e os soldados. Ai, eu lembro. Ai, vamos. Não, eu estou vendo essas águas amargas. Eu fico lembrando quando o faraó veio. Eu achei que ia morrer aquele dia. Eu achei que ia morrer aquele dia. Não, mas não morremos. Agora vamos para a gente sair desse deserto logo. Não, mas eu... Irmãos, Zé Paulo, eu falo ou não falo? Falo, o Zé falou, o irmão Adilson falou. Eu estou pregando isso. Até hoje na minha vida, 90% das vezes, sei lá quantos por cento das vezes, que eu ministrando isso, acabou o culto, alguém veio falar do passado para mim. E não é pedir ajuda, é remoer. A Ana, pastor, porque semana passada, quando a Jennifer tinha que falar na atividade que teve, quem era a melhor amiga, ela não falou meu nome. Não, Ana, mas você sabe, a Jenny está em outra vibe, e a Jenny, você sabe, ela está fazendo curso de psicologia, ela é faculdade, então ela está testando você, você é um laboratório, você é uma rata de laboratório para a Jenny. Então, é mesmo, né, pastor? Glória a Deus. Pastor, mas deixa eu falar uma coisa, eu estou lembrando aqui uma coisa, a Jenny na semana passada, meu Deus, então volta para lá. Se você ama tanto falar, volta. Ai Deus, por favor, me leva de volta para o Egito. Aí Deus fala, mas eu matei aquele povo. Não, eu vou lá ser escravo sozinho das pirâmides. Pelo amor de Deus, gente, Deus arrancou você do Egito. Se você tem liberdade com a pessoa do teu lado, se você não tem, igual eu não tenho com o Naná, você não faz. Mas se você tem, faz assim, Deus já te tirou do Egito, meu irmão. Tirou, você está aqui no culto. Olha que coisa linda que é a família de Cristo, gente. Deus tirou eu e você do Egito. Para de ficar falando do Egito, porque na época eu sofria na mão do diabo. O diabo, o mundo, o pecado, a dívida, a miséria, a pobreza, a doença. Chega. Para de ficar falando da perseguição, porque me perseguiram, peraí, estão te perseguindo agora? Não, então chega, acabou, para, porque isso amarga a vida. Você não conquista enquanto você tem complexo de perseguido. Não conquista. Quem é que é empresário, ou é empreendedor, ou investidor aí, empresário? Tem alguém aqui? Glória a Deus. Ótimo, eu tenho aqui 4 pessoas. Uma é murmuradora, outra é contenciosa,
outra é rebelde, e a outra é ensinável. Qual dos 4 você quer? 1, 2, 3 ou 4? Mas ele não sabe nada, os outros 3 sabem o serviço que você precisa. Qual que você quer? Pois é, porque ensinar é mais fácil do que desintoxicar. Está na hora de desamargar para Deus poder dar mais, para Deus poder dar água nova. Você veio aqui para beber água nova. Deus não, a sua história, a minha história não vai mudar. Escreve o que eu estou dizendo, não vai mudar enquanto a gente não deixar de ser amargo. Não vai mudar. Porque Deus não vai pegar e dar um doce para um amargo estragar. Gente, você daria? Deus também não. Próximo. Agora sim, na escassez do deserto. Você não tem que parar a sua vida nisso, nem habitar na escassez do deserto. Passei dias difíceis, agora é testemunho, é daqui para frente. O que mais? Põe aí o último. À beira do... Imagina aquela mulher dizendo: ah, Jesus, que bacana ter te encontrado, hein? Nossa, incrível. Nossa, é o melhor dia da minha vida. Ah, que benção. Seus discípulos voltaram, comeu, vai embora, tchau, boa viagem, Deus abençoe. Adiantava alguma coisa? Quando que a vida daquela mulher mudou? Quando ela ouviu Jesus e as águas que ela bebeu fizeram dela uma fonte. Não foi isso que Jesus falou? Quem bebe das águas que eu dou, não volta a ter sede, mas faz uma fonte que jorra de dentro. Jorrou de dentro dela para os homens da cidade. Ela entrou na cidade, jorrou. Jesus está aqui. Mas quem é Jesus? Ele falou toda a minha vida. Ele é o Messias. Ele é. Os homens vieram, ouviram, agora levaram Jesus para dentro da cidade e a história dela mudou. Meu irmão, não pare à beira do poço. A beira do poço é quando a tua vida começa a mudar. A tua vida, a minha vida começa a mudar. Essa noite começaram mudanças. Mas não para nessa noite. Não para à beira do poço. Continua bebendo, continua jorrando. Porque vai jorrar para ser levantado um altar de adoração, de testemunho, de honra, de glória e de louvor ao Deus vivo. É disso. E para terminar, vamos lá, versículos 25 ao 27, vem comigo. Pega o 24, vai. O povo começou a se queixar, se voltou contra Moisés. O que beberemos? Perguntavam. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés o jogou na água, e ela se tornou o quê? Se tornou o quê, gente? Boa para beber. É que não está entrando na Bíblia, não sei o que aconteceu. Foi em Mara que o Senhor instituiu o seguinte decreto como norma, para provar a fidelidade do povo. Ele disse: se ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo aos seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois que saíram... O que está escrito aí? 27. Depois que o quê? Depois que o quê? Saíram de onde? De Mara. Os israelitas viajaram até onde? Elim. Presta atenção que Deus cura as águas, mas não fica você lá. Vai adiante, sai da beira do poço, sai da beira de Mara, vai adiante. Depois que saíram de Mara, os israelitas viajaram até Elim, onde encontraram quantas fontes? Para quem está brigando por causa de uma aguinha amarga, Deus tem o quê? 12 o quê? Fontes, olha que incrível, de água. E 70 o quê? Palmeiras. E acamparam ali junto às águas. O que é isso? Eles acharam um oásis. Deus tem um oásis para você. Ah, meu irmão, você vai parar de ficar, ai, misericórdia, Deus vai te levar para um resort. Mas é para quem não para no Egito, é para quem não para na perseguição, é para quem não para no deserto, é para quem não para na murmuração, é para quem não para. Vai à beira do poço, em Mara. Desamarga a tua vida, que tem um oásis te esperando ali na esquina. Para de falar do que não deu certo na tua vida. Para de levantar outdoor. Para de levantar um altar de fé ao diabo, ao que deu errado na tua vida. E levanta um altar a Deus, que está lhe fazendo promessas, que está lhe encorajando, que está estimulando. Vai para frente, porque não vai ser um poço. Você não vai brigar por um poço, você não vai brigar por uma oportunidadezinha. O que Deus tem para você, 12 fontes de água. E aí, uma mensagem para outro dia eu continuo. 12 apóstolos, 12 tribos, 70 palmeiras. Irmãos, presta atenção, que tudo isso aqui está falando de
profético, escatológico e principalmente presença de Deus suprindo e provendo absolutamente todas as nossas necessidades em glória através do Senhor Jesus. Põe o último tópico para mim, para a gente poder orar. Quem vai além da escravidão, perseguição, deserto, águas amargas, encontrará seu quê? Oásis, preparado por quem? Por Deus, com provisão, descanso e refrigério. Que essa seja a noite de nós entrarmos na caminhada que vai nos levar para o oásis que Deus tem para nós. Quem crê diz, pode aplaudir ao Senhor Jesus.